Lucas, capítulo 16, versos 19 em diante. Nós estamos refletindo já há algumas semanas uma série de mensagens sobre as parábolas de Lucas. Já avançamos em diversas parábolas. Hoje de manhã, especialmente, não lemos nenhuma parábola, porque o foco do culto era mais o tema de missão. Então eu pulei hoje de manhã com a leitura das parábolas, mas retomamos agora à noite. Essa é uma parábola bastante conhecida, aliás, como todas as parábolas, ou quase todas, são bastante conhecidas. Essa especialmente muito conhecida de nós, inclusive utilizada para explicação de temas que ela não se propõe a dizer, né? Depois vamos refletir um pouco sobre isso. É a parábola do rico e do Lázaro. Diz assim o texto bíblico: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e banqueteava esplendidamente cada dia. E havia um pobre chamado Lázaro, coberto de chagas e deitado à porta do rico. Queria saciar-se com o que caía da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. O pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e o sepultaram. Estando no Hades, em meio a tormentos, levantou os olhos e avistou Abraão com Lázaro ao seu lado. Chamou e lhe disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, pois estas chamas me torturam. Abraão respondeu: Filho, recorda que em vida recebestes bens e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, entre vós e nós há um abismo imenso, de modo que, ainda que se queira, não é possível atravessar daqui até vós, nem passar daí até nós. Insistiu: então, por favor, manda-o à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que os admoeste, a fim de que não venham também eles parar neste lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Replicou: não, pai Abraão, se um morto os visita, eles se arrependerão. Disse-lhes Abraão: se não escutam Moisés nem os profetas, mesmo que um morto ressuscite, não lhe farão caso. Primeiro lembrar que esse texto é uma parábola, né? E é próprio das parábolas utilizar de histórias para comunicar verdades, né? Essa é a linguagem especial de Jesus. Aqueles que se dedicam mais a estudar assim, mais a fundo o Novo Testamento, e vão buscar aquilo que seria a fala de Jesus mais original, mais próxima de um homem, das características de Jesus de Nazaré, vivendo na Galileia, da classe social de onde ele veio. Esses pesquisadores chegam a dizer que as parábolas são certamente o modo que um homem da estatura de Jesus de Nazaré falaria, né? Essa é a linguagem mais próxima daquele mundo, daquela comunidade, da realidade, daquela cultura em que Jesus estava inserido. E as parábolas, elas lançam mão, como eu dizia, sempre de uma linguagem, um universo simbólico, para falar de coisas muito sérias. Eu estou chamando a atenção disso porque parábolas não são para ser tomadas ao pé da letra, né? Não dá para tomar a parábola ao pé da letra e a partir de uma leitura assim, ao pé da letra, criar, por exemplo, doutrinas. Não dá para fazer isso com parábola. É muito comum que na parábola do rico e do Lázaro se queira discutir coisas do tipo reencarnação.
Ah, porque ali está falando que não tem jeito de um voltar para falar com o outro. Bem, que façam os que querem, mas não dá para fazer isso na parábola. Assim, a parábola não, o gênero da parábola não permite fazer essas coisas. Jesus está falando de uma coisa muitíssimo séria com esta parábola, aliás, com todas as parábolas. Essa aqui, especialmente, Jesus está fazendo assim uma contraposição de dois modos de vida, de duas formas de organizar a vida. A vida em todas as suas dimensões. A vida no que diz respeito à relação com Deus, a vida no que diz respeito à relação com o outro, com o próximo. Então, tanto essa dimensão assim mais vertical da vida, quanto uma dimensão mais horizontal da vida. Há, segundo esta parábola, dois projetos de existência. O projeto de existência do rico e o projeto de existência caracterizado pelo Lázaro. Duas formas de viver. E aí o que o texto faz primeiro é falar do rico e do Lázaro. Olha só, se a gente vê com atenção, é impressionante como o texto descreve a vida dos dois com muitas semelhanças. Havia um homem rico, aí fala da vestimenta do homem. Um homem rico vestido de púrpura e linho. Então, coisa de primeira linha, né? Púrpura, linho, isso é a vestimenta de quem detém poder. Ele, diz o texto, se banqueteava esplendidamente cada dia. Não é só que ele comia bem, assim, aqui o texto faz questão de descrever o banquete desse homem como uma coisa absurda, fantástica, né? Se banqueteava todos os dias esplendidamente. Não é que no final de semana tinha um almoço mais reforçado, saía para comer com a família num restaurante bom. Não, todos os dias ele se banqueteava esplendidamente. Bem, acabou a descrição sobre o homem. E aí vem o Lázaro. E havia um pobre chamado Lázaro. Se o primeiro se vestia de linho e púrpura, diz aqui o versículo 20, e havia um pobre chamado Lázaro, coberto de chagas. Sabe, o que veste aquele homem são as suas chagas. O que veste aquele homem é a condição de enfermidade dele. E deitado à porta do rico, queria saciar-se, enquanto o primeiro todos os dias se banqueteia esplendidamente, o Lázaro queria saciar-se com o que caía da mesa dos ricos. Aí um detalhe, até os cães iam lá lamber as chagas do Lázaro. Então essa é a descrição. Primeiro a descrição do rico e depois a descrição do Lázaro. Bem, essas duas descrições têm a ver com o que a gente faz da vida, né? Por que é que há um Lázaro jogado à porta de um rico? Porque há um rico que não se solidariza com o Lázaro. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Aqui tem um efeito de causa e efeito, né? Tem uma relação de causa e efeito. O mundo está como está. Aqui Jesus está dizendo, as coisas se encontram como se encontram. Por quê? Porque tem aqueles que se vestem de linho e púrpura e esplendidamente se banqueteiam todos os dias. E alguém pode perguntar, mas qual é o problema, afinal de contas, de se vestir de linho e de púrpura? E qual é o problema de se banquetear todos os dias? Bem, em si, nenhum problema. Aliás, isso é bem o objetivo da nossa vida, não é assim? A gente
batalha, 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 para que tenha, para que se dê bem na vida, né? Dizendo de forma simples, para que a gente progrida, para que tenha sucesso. Nós trabalhamos para isso, nós lutamos para isso, estudamos para isso, nós tiramos o suor do nosso rosto para isso. É assim, a vida é assim. Ninguém quer para o horizonte da sua vida qualquer coisa diferente do que a prosperidade. Eu digo essa palavra, inclusive, com muito escrúpulo, com medo enorme, de que qualquer pessoa entenda isso de forma como se utiliza ultimamente. Mas é o que nós queremos, uma vida próspera. Então, qual é o problema deste homem que não tem nome na narrativa bíblica, que só é descrito pela opulência da vida? O problema é que na sua porta há o Lázaro. E estar na sua porta é o jeito do texto bíblico mostrar que alguém não pode sossegar se próximo a ele essa situação grita, se próximo a ele essa situação berra diante daquilo que ele está vivendo. Como pode, do lado de dentro do umbral para dentro da porta, este homem vestir-se como se veste, e do umbral para fora o outro está vestido de chagas? Como pode, do lado de dentro da porta, encontrar alguém que todos os dias esplendidamente se banqueteia, e do lado de fora do mesmo espaço, do pequeno espaço geográfico, tem alguém que não tem nem as migalhas para se alimentar? A parábola é duríssima com relação a isso. Duríssima. Parece aqui que o texto é interrompido, né? Tem uma descrição, não tem juízo nenhum, é uma descrição. E aí interrompe imediatamente o texto, e no verso 22, o pobre morreu. Os anjos o levaram para junto de Abraão. A continuidade do verso 22, o rico também morreu. E foi levado, diz o texto, para o Hades. O Hades era, na compreensão dos antigos, um lugar para onde vão aqueles, aliás, é um lugar para onde vão todos, né? Morreram, todos ao morrer vão para o Hades. Isso é a compreensão da cultura antiga. Mas o que o texto bíblico mostra é que aquele homem chamado Lázaro não vai para o Hades junto com o rico, ele vai para um lugar especial junto com Abraão. E a tendência nossa ao ler a parábola é dizer o seguinte: está vendo, é assim mesmo, a recompensa daquele que sofreu tanto é o céu, e o castigo por aquele que foi egoísta, né, por aquele que mesmo tendo visto o outro à sua porta não foi sequer solidário com ele, a recompensa desse outro é o inferno. Mas não é isso que a parábola está falando. A parábola não está falando sobre o porvir, sobre a vida depois da morte. O que o texto está fazendo é dramatizar de forma muito séria a reversão. Se no primeiro momento nós temos um tipo de vida, o primeiro quadro, eles estando ainda na terra, descreve um tipo de jeito da gente encarar a vida. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não me importa o que está aqui do lado de lá da porta da minha casa, o que importa sou eu. Eu quero mesmo é me vestir do linho, mesmo que o outro se vista de chagas. Eu quero mesmo é me vestir da melhor forma possível. Não importa se o outro não tem que comer, eu quero me banquetear. Esse é o primeiro modelo de existência. Essa passagem para a morte dos dois marca um segundo modelo de existência, o que nós poderíamos chamar tranquilamente de reino de Deus. O cenário, o Hades e o seio de Abraão, é só um jeito de mostrar que agora estão no centro do querer de Deus. Agora as coisas estão como devem ser. E o texto bíblico vai descrever, portanto,
numa reversão muito curiosa, muito instigante, muito desafiadora, que vai ser insistentemente colocada por Jesus, embora eu compreendo, pelo menos para mim, ela causa um certo incômodo. Na lógica do reino, anunciada insistentemente por Jesus, os últimos são os primeiros. Isso não é uma lógica muito doida? Isso não é um jeito de lidar com a vida muito estranho? Porque nós somos treinados para compreender as coisas do tipo, os primeiros são os primeiros. Esse negócio de quem ri por último ri melhor, a gente diz, não, quem ri por último é porque não entendeu a piada, né? A coisa é rir primeiro. Quer dizer, nós somos adestrados pela vida. Somos adestrados pela vida. Nós somos adestrados por esse sistema que nos atropela. Nos pega assim como uma bola de neve, vai pegando as pessoas ladeira abaixo. Nós somos envolvidos por uma lógica que vai nos convencendo de que a gente tem mesmo que estar sempre no topo. Que temos mesmo que sempre lutar para o melhor. Independente de quem vai ficando para trás. Quem vai ficando para trás é resultado do processo. É darwinismo social. Os fortes sobreviverão. Quem vai ficando para trás é resultado de um processo. É assim mesmo. É preciso que existam aqueles que são os perdedores para colocar em destaque aqueles que têm mérito para ganhar. Isso vai, repito, não é uma coisa que a gente para e esquematiza. Não é uma coisa que conscientemente a gente de manhã pensa assim, não, hoje vou nortear minha vida por esse princípio. Não é uma coisa assim. É uma coisa que vai nos pegando, porque o sistema onde estamos colocados se organiza desta maneira. E fica natural que nós também, dentro desse sistema, nos organizemos da mesma maneira. Mas aí vem Jesus. E Jesus, como tenho dito muito ultimamente, Jesus é o nosso problema. Por que a gente não consegue tirar Jesus da história? Ficaria tudo muito mais simples se nós tirássemos Jesus da história. Mesmo da história do cristianismo, ficaria tudo muito mais simples. Porque assim, poderíamos pegar essa mesma lógica e aplicar as questões religiosas e ficaria tudo legal, porque a gente teria, não é, a desculpa, mais do que a desculpa, a gente teria a autorização para transformar nossa igreja num empreendimento onde só os fortes sobreviverão tranquilamente. Olha, a quem está capengando vai ficando para trás, meu amigo, vai ficando para trás, porque a história é assim mesmo. É preciso que os fracos vão ficando para trás e a gente vai caminhando com quem vai vencendo. Isso nos possibilitaria escolher as pessoas com quem nós nos relacionamos. Isso nos possibilitaria escolher as pessoas que vão ocupando os espaços do anúncio do Evangelho. Nos possibilitaria desenvolver um empreendimento religioso de muito sucesso. Tranquilamente. Mas aí vem Jesus. E Jesus começa a dizer coisas assim. Gente, olha, deixa eu dizer para vocês. Quem quer ser o primeiro, faz o quê? Pega o final da fila. Se você chega num lugar, for se sentar, faz o seguinte, se senta no último. Não se senta na frente. Se alguém lhe chamar para se sentar à frente, isso vai ser para você honra. Mas imagine se você se senta na frente e alguém diz, fulano, sai daí, porque tem uma pessoa melhor para sentar. Isso seria para você uma desonra. Aquele, diz o próprio Senhor, vocês não pensem que eu vim para ser servido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Naquele ato teatral pela dramaticidade dele, de Jesus. Imaginem a cena, mais para o final, quase ao final da vida de Jesus,
Os discípulos já tinham visto aquele homem fazer coisas absolutamente fantásticas. Vocês imaginem o que é passar uma tarde ouvindo Jesus falando. Você consegue imaginar isso? É uma coisa que devia ser assim, impressionante, sabe? Aquela coisa de nem piscar, né? Nem piscar. Imagina o que é ver Jesus fazendo as coisas maravilhosas que ele fez. Esses homens acompanharam de perto, full time, esse Jesus falando, fazendo essas coisas impressionantes. E aí, próximo à morte, Jesus, imagine a cena, tá? Imaginem primeiro os espectadores com esse Jesus na cabeça. E aí, eles estão observando, de repente Jesus pega uma toalha, que não é uma toalha de linho, não é uma toalha, uma dessas toalhas que a gente bota na mesa. Ela devia estar um pouco suja, porque já estava ali na refeição. Pega uma toalha, aí amarra na cintura, faz um avental. Caça uma bacia, acha uma bacia, que não era uma bacia, uma bacia, por Senhor que fala bacia de ouro, fantástico. Não, era uma bacia comum. Era gente pobre. Era aquela bacia que estava ali, utilizada para os serviços de purificação. Cata a bacia, tem um jarro d'água, pega o jarro d'água, e eles pensam, o que o Senhor vai fazer com isso? Quem sabe vai transformar isso em objetos valiosíssimos, né, para deixar depois para a liturgia da igreja ao longo da história. Né? Quem sabe ele vai transformar essa água que vai aí já usada para as purificações em uma coisa. Não, Jesus se ajoelha aos pés dos discípulos e vai lavando. O negócio é tão complicado que Pedro disse, Senhor, mas de jeito nenhum. Você vai lavar meus pés, mas de jeito nenhum você lava. Assim, isso é o nível do estranhamento que aquele gesto de Jesus provoca, entende? Como? Não é inconcebível que o Senhor venha aqui e se ajoelhe para lavar meus pés, mas não vai fazer isso nunca. Aí Jesus dá uma apertada no Pedro, né? Dá uma apertada. Ele diz, não, então se é isso, você pode lavar o corpo todo. Bem, faz aquele gesto com seus amados, seus amigos, seus seguidores. Se recolhe um pouco. Aí dá aquele peso, sabe, o silêncio. Deveria ser silêncio agora, né? Porque aí daria aquele peso. Aí dá aquele silêncio e Jesus diz assim para eles: vocês me chamam de mestre e senhor. Ele diz: eu sou. Mas só essa palavra, você lembra? Está claro o que significa o peso dessa expressão, eu sou? Essa é a expressão que lá atrás, séculos antes, quando Deus aparece a Moisés para libertar o povo, e Moisés pergunta, mas Senhor, quando eu for falar com o povo, e o povo pergunta, não, com o faraó, e o faraó pergunta, em nome de quem que eu venho, como é que eu vou te apresentar? Porque todos os deuses lá no Egito tinham seus nomes. Como é que eu vou te apresentar? E aí Deus diz para Moisés, diz que o eu sou te mandou. E aí Jesus está dizendo para eles, olha, vocês me chamam de mestre e senhor. Eu sou. Só isso já é. Mas aí de novo vem a reversão, porque eles estão muito acostumados com mestres e senhores daquele tempo, sabe? A referência deles para mestre e senhor é que o mestre e o senhor ocupam a proeminência dos palácios, que o mestre e o senhor se veste de linho, de púrpura e se banqueteia esplendidamente todos os dias. Aí Jesus diz assim, eu sendo mestre e senhor lavo os pés de vocês, muito mais vocês devem fazer. Essa é a lógica, entende? Agora, essa lógica, eu diria, falta lógica a esta lógica. Falta lógica. Qualquer pessoa minimamente treinada
nos sistemas desse mundo, vai dizer: isso não está certo. Por quê? Caramba, que respeito inspira um camarada que bota uma toalhazinha na cintura e vem para cá lavar o pé da gente. Isso não inspira respeito nenhum. Vamos dizer, você vai fazer uma entrevista de emprego, você quer parecer respeitado? O que você faz? Primeira coisa, tira a barba da cara, barba mal feita, coisa feia, né? Bota a roupa decente. Roupa decente é linho e púrpura. Não. É terno e gravata. Sapato bem engraxado. Você constrói um bom currículo, mesmo que não minta, mas enfeite, né? Dá uma enfeitada. Quer dizer, a respeitabilidade, na média da nossa lógica, tem a ver com aparência muito boa, tem a ver com um bom trato na linguagem, tem a ver com comunicar às pessoas um certo status. Aí vem o eu sou de toalhinha na cintura, carregando a lata d'água na cabeça. Não, a bacia na lata d'água na cabeça. A bacia e o jarro. Quer dizer, nós diríamos: esse aí é fraco. Esse é fraco. Então, Jesus é o problema. Jesus, aliás, lembram-se quando o texto bíblico diz que Deus deu aos construtores uma pedra de esquina, mas os construtores não acolheram a pedra, lançaram a pedra fora, e então a pedra de esquina se transformou para eles em escândalo, ou em algumas traduções, pedra de tropeço. Eu adoro esse texto, porque esse texto faz um jogo que a nossa cultura não acompanha muito, mas faz um jogo muito interessante, um jogo de palavras e de imagens muito interessante. Uma pedra de esquina é um elemento fundamental na construção daquela cultura. Hoje a gente constrói as coisas com esse tipo de pilastras, né? Um modelo meio romano, né? Faz grandes pilastras e aí constrói sobre elas, e esse é o jeito de manter um prédio de pé. Numa cultura como a de Jesus, as construções, o acabamento dessa é em arco. De tal maneira que ela vai sendo construída e no meio desse arco é espetada, é colocada uma pedra triangular, chamada pedra de esquina. Ela trava a construção toda. Toda a força daquela construção está posta na pedra de esquina. A pedra de esquina é fundamental para que o edifício fique de pé. O que o texto diz é: Deus deu a nós uma pedra de esquina, aquilo capaz de colocar o edifício da nossa existência de pé, de sustentar a nossa existência. Mas, diz também o texto, os construtores não aceitaram a pedra de esquina, jogaram-na fora, e quando jogaram fora, virou tropeço. Tropeço imagina, não tem calçamento naquela época. Bom, só nos lugares muito bem, só de gente que veste linho e púrpura e que se banqueteia esplendidamente todo dia. Tirando esses, é chão batido. E não sei se vocês tiveram uma boa experiência de ser moleque ou moleca em terra de chão batido. De vez em quando fica um bico de uma pedra para fora. E é aquele jogando bola, sobretudo quem não tem domínio da bola como eu, perdia o tampo do dedo muitas vezes no bico da pedra colocada para cima. Isso é um escândalo. O escândalo é uma pedra que fica com a ponta para fora e serve, portanto, de tropeço. Por que eu estou dizendo isso? Só para lembrar que Jesus pode ser, para aqueles que o acolhem, e acolhem sua lógica, e acolhem o jeito de existir que ele traz, e acolhem a forma de viver que ele apresenta, ele é a pedra de esquina. Ele é aquele que sustenta a nossa existência. Mas olha, se nós o jogamos fora, é pedra de tropeço, porque ele vai ser problema para nós. Problema.
A lógica que ele apresenta, que o cristianismo, mesmo os evangélicos, chamam reino de Deus, um estilo de viver, uma forma de encarar a realidade em todas as suas dimensões. Esta lógica pode ser para os que não acolhem a Cristo um grande tropeço. E aí voltamos para o texto de Lucas 16. O pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e o sepultaram. Estando no Hades, em meio a tormentos, levantou os olhos e avistou Abraão com Lázaro a seu lado. E mesmo estando lá no Hades, ele não perde os vícios da condição de banqueteador e de bom vivant. Não perde. Olha só o que faz o Lázaro. Chamou o pai Abraão e disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Entende? Para ele, Lázaro é o cara da soleira da porta. Diz assim: Pai Abraão, pede esse camarada aí para ele, né? A mentalidade dele permanece a mesma. Ele põe e dispõe do cara que está à soleira da porta dele como quer. Pede ele para molhar o dedo aí na água e vir aqui me servir, porque eu estou com calor que não aguento. Só que agora, nesse segundo momento, não está vigorando mais a lógica, como chama o texto bíblico, o espírito desse mundo, a lógica desse século. Agora não está vigorando mais. Agora, nesta nova ambiência, não tem mais o camarada que dispõe do outro como quer. A continuação é a seguinte, verso 25: Abraão respondeu: Filho, recorda que em vida recebestes bens e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora ele é consolado e tu é atormentado. A lógica nova que Jesus estabelece reverte os padrões disso que a gente está tão acostumado a viver e que por vezes, infelizmente, a gente reproduz. O que está sendo colocado numa linguagem simbólica, numa linguagem metafórica, é que é preciso se instaurar um novo jeito da gente viver. Sabe? É preciso se apresentar e que nós devemos nos comprometer com uma outra maneira de existir. Porque se dentro de uma lógica que nós poderíamos chamar de mundana, as coisas são como são, baseadas nessa meritocracia que a gente reproduz para dentro da igreja, para dentro da fé, aquilo que o mundo está nos papagaiando o tempo todo. Se é assim na lógica mundana, diz Jesus, do reino de Deus não pode ser. E não tem a ver com o quanto a gente come, entende? Não tem a ver com a qualidade da roupa que a gente veste. Não é isso. Não vamos reduzir o texto a isso. De novo, é uma linguagem simbólica. Não tem a ver com o tanto de dinheiro que um tem na conta bancária. Não. Isso tem a ver com como nós lidamos com as pessoas que estão diante de nós. Isso tem a ver com como nós equacionamos a relação com os outros, como nós combinamos o muito que Deus tem nos dado, tem nos possibilitado, e aquilo que está à nossa porta batendo insistentemente, como nós lidamos com a injustiça. É isso que o texto está dizendo. Como lidamos com a injustiça? Olha, se a injustiça é o resultado de um processo natural, como pode dizer uma lógica mundana, Jesus está nos dizendo, na lógica do reino, não. Na lógica do reino, não. O reino chega não para restaurar esse mundo, né? Porque o mundo está aqui, pode ser outro ruim, né? Aí o reino chega, dá uma mão de cal aqui para dar uma melhoradinha, né? Reforma lá uma coisinha qualquer. Não, o reino não vem para restaurar este mundo. O reino vem para transformar este mundo. É para transformá-lo. Agora, essa transformação
não passa pelos canais da revolução ideológica, qualquer que seja. Essa transformação passa pelo compromisso que cada um vai tendo, em primeiro lugar, com o Senhor. Com o Senhor. Aqui se faz a oração. Sabe? Imagine, Jesus tem discípulos que vêm do discipulado de João Batista, que é um discipulado muito radical. Pensa, negócio sério, hein? Ser discípulo de João Batista não é para qualquer um, não. Só para começar, a dieta já é um negócio fantástico, né? Austero, né? Austero, é tão austero que não vai se banquetear com ninguém. O que ele vai fazer? Come gafanhoto e toma mel. Pelo menos resfriado não tem de jeito nenhum, né? Uma vida austera. A fala de João Batista é o seguinte: raça de víboras. Vocês estão vindo procurar por quê? Vocês acham que vão me engambelar? Vão não, o machado está posto na raiz da árvore. Quer dizer, olha a linguagem dele. Não tem mais tempo não. Agora é derrubar. Não tem mais tempo de arrependimento. Você nem vem para cá tentando me engambelar, porque não tem mais espaço para isso. E alguns discípulos que foram de Jesus anteriormente foram de João Batista. Esses discípulos, acostumados, portanto, a essa linguagem, a este mundo tão radical, chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ué, sendo discípulo de João Batista, não sabiam orar? O problema deles era não saber orar? Bem, um garoto judeu com 7 anos recita trechos inteiros da Torá e dos Salmos. Quando vai passar da condição de menino para adulto, entre os 12 e 13 anos, ele tem que saber de cor livros inteiros da Bíblia. Não sabe orar? Não, ele não é que não sabe orar. O que ele não sabe é se voltar ao Deus Jesus de Nazaré. Isso eles não sabem, isso eles estão impressionados. Eles estão impressionados com Deus segundo Jesus de Nazaré apresenta. Estão impressionados. Ó, com esse aí a gente não falou até hoje não. A gente está acostumado a falar com o outro, as nossas orações funcionam, mas com esse que você está nos apresentando, nós não sabemos, nós precisamos aprender. Aí Jesus vai e ensina. Como é que ele ensina? Começa assim. E não precisa mais nada, era suficiente dizer isso. Começa dizendo: Pai Nosso. Opa, já disse tudo. Já disse tudo. Primeiro porque desmontou certa imagem de Deus e reconstruiu outra. Aquela linguagem, embora João Batista fosse um camarada dos bons, né? Dos bons, João Batista era o cara dos bons. Mas é muito rancor, sabe? Muito rancor. É muita raiva, né? Pensa, a linguagem é agressiva, ó. É machado posto na raiz da árvore. Acabar com esse negócio todo. É fogo para destruir. Jesus começa a desmontar uma imagem e apresentar outra. Diz: olha, quem é Deus? Deus é Pai. E isso tem, nossa, só essa expressão daria para a gente ficar muito tempo pensando quais as implicações dela para o nosso relacionamento com Deus. Isso tem um poder de nos libertar de umas esquisitices religiosas que a gente vê por aí, de uns medos que a gente vai criando com relação a Deus, com uma visão pavorosa daquilo que pode nos acontecer se Deus decidir pesar sua mão sobre nós. Pai. E o complemento é tão radical quanto a expressão Pai. Ele é Pai Nosso, sabe? Ele é Pai Nosso. Não é meu Pai. Meu Pai, meu. Isso é criancinha criancinha mimada. Se o pai está perto de uma outra criança e ele faz ali, meu pai, agarra nas pernas porque quer uma relação de exclusividade. Isso não é condenável, tá bom? Se é uma criancinha.
Agora imagina essa criancinha, 32 anos, agarrado, meu pai, aí já tem uma coisa complicada, porque o que era compreensível na infância já não é mais na idade adulta. Mas acontece que muitas vezes a gente é cronologicamente adulto, mas espiritualmente infantilizado. E aí Jesus está dizendo, é Pai nosso, entende? Ele é Pai, isso revela o quê? Eu sou filho. Caramba, que coisa fantástica. Eu sou filho, a relação é de filho. A qualificação que essa expressão dá à minha relação com Deus é absolutamente fantástica. Eu sou filho. Mas peraí, eu não sou filho único. Se eu sou filho, eu tenho irmãos, porque Ele é Pai nosso. Essa apresentação. O reino chega, e quando o reino chega, o reino vem nos mostrar coisas absolutamente fantásticas. Deus é Pai do Lázaro, entende? Deus é Pai do Lázaro. O Lázaro que tinha como companheiro, na lógica deste século, Lázaro só tinha como companheiro um cão possivelmente cheio de pulga, que lambia suas feridas. Isso é a dramaticidade da vida desse homem, sabe? O que cobre o seu corpo? Chagas. O que aquece seu estômago? Nada. Quem é que partilha do nada com ele? Porque quem está à mesa comendo esplendidamente tem sempre companheiro. Pode não ser amigo, mas companheiro sempre tem. Mas quem está jogado na beira da calçada, quando chega um cachorro é lucro, sabe? Quando vem uma lambidinha, é o máximo de afeto que ele podia ter, uma lambidinha do todó. A novidade é a seguinte: Deus é Pai dele. Deus é Pai dele. E ele está dentro da lógica do reino, mais do que o cara que estava na mesa se banqueteando. Isso é a reversão fantástica. Porque temos que dizer, como diz o Evangelho, é certo que Deus não faz acepção de pessoas, ok? É certo que não faz. Mas também é certo, lendo os Evangelhos, que Ele faz escolhas. E Ele disse, eu não vim para os sãos da casa de Israel. Eu vim para os feridos da casa de Israel. Nós não podemos fingir que esse texto não existe. E aí o texto apresenta no seio de Abraão o Filho de Deus, o Lázaro. E isso então revela uma coisa fantástica. O Lázaro é irmão, entende? O Lázaro é irmão. O Lázaro não é um camarada que tem que ser colocado na calçada. O Lázaro é irmão. Embora o rico não consiga acompanhar isso, porque o que ele pede é o seguinte: Senhor, manda lá o Lázaro, manda lá esse moleque, né? Manda esse camarada para lá molhar o dedo na água e colocar aqui na minha língua. Continuando, verso 26, além disso, diz Abraão ao rico, entre nós e vós há um abismo imenso. Quer dizer, entre uma lógica e outra há um abismo muito grande, hein? Muito grande, hein? Não nos enganemos. Entre uma lógica, a lógica desse tempo, embora possa parecer muito correta, muito justa, entre a lógica desse tempo e a lógica do reino de Deus, há um abismo imenso. E não tentemos botar ponte sobre um lado e o outro do abismo, porque há coisas que estão aí para não serem reconciliadas. Há coisa que não dá para conciliar. Dá para conciliar o que dá para conciliar, mas tem coisas que não dá. E não dá para conciliar o estilo deste mundo viver e as coisas do reino. Não dá para conciliar. Elas são irreconciliáveis. Embora a gente tente, a gente pega, faz igreja e traz todo um modelo de administração deste mundo perverso para organizar a igreja. Tentou conciliar o que não se pode conciliar. Não dá para conciliar, porque as coisas funcionam em lógicas diferentes. A lógica desse tempo exclui quem atrapalha, deixa para lá quem cria dificuldade,
bota para escanteio quem compromete o projeto, a missão. A lógica deste mundo não, ela dá passos para trás se necessário, mas ninguém fica para trás. Ela deixa de caminhar se necessário, mas as pessoas vão juntas. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo e pastor protestante que morreu no século passado, dizia: o exército cristão é o único que deixa para trás os seus feridos. Duríssimo isso, mas verdadeiro. Todas as vezes que a gente acha que a lógica desse tempo, que é a lógica do melhor, do lucro, do proveito, da excelência. Me desculpem, eu não quero ferir suscetibilidades, mas se tem uma coisa que me irrita é quando começa a falar esse negócio de não ter um ministério de excelência. Isso vai me irritando, porque isso é linguagem do ISO 9000, entende? Isso é linguagem de selo de qualidade. Mas selo de qualidade, sabe como a gente consegue selo de qualidade? Quando a gente elimina todo tipo de perda no processo, sabe? Você vai eliminando tudo que te atrapalha. Quando você tem uma máquina azeitada, daquelas que o Charlie Chaplin tão bem figurou no tempos modernos, quando tudo funciona à medida de que a produção não tem problema nenhum, quando tudo mecanicamente está colocado, aí alguém te dá o selo para dizer: você é um cara de excelência. Bem, eu não tenho nenhuma pretensão de pensar a igreja desse ponto de vista, né? Eu não penso que a igreja tem esse negócio. O ritmo é outro, entende? É outro. Que lógica que tem o pai Abraão ficar no seu... Não seria muito mais... Imagina você vai acolher alguém, você é por um momento o pai Abraão, vai acolher alguém. Quem você quer acolher? Um camarada vestido de linho, púrpura, bem alimentado, certamente bem educado, uma conversa interessante, bem atualizado com relação aos temas do mundo, né? Tranquilo, possivelmente conhecedor de outras culturas, com aquele tanto de dinheiro que tinha. É esse ou o camarada cheio de chagas, aquele negócio nojento, morto de fome, pensando somente em um pedaço de pão para alimentar sua fome? Quem é que você ia acolher se eu sei? Não precisa responder. Eu faço para mim e o mim que está dentro do eu grita logo: o Igor, né? É um camarada bom de manter um dedo de prosa. Mas aí vem a inversão. Aí vem a inversão. Nós chamados, esse texto daqui não está falando de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Isso daí, minha gente, isso é de Deus, sabe? Não tenhamos pretensão de ficar apontando o dedo e classificando os que vão para um lugar, os que vão para outro lugar. Não é dado a nós a condição de fazer isso. Não é dado a nós. Nós não temos a régua de medir esse negócio de céu e inferno. Não temos. Isso aí é de exclusividade de Deus e deixa que ele dá conta daquilo que é conta dele. Esse texto aqui, portanto, está falando de como nós vivemos aqui. De como nós vivemos aqui. De qual é a lógica que norteia a nossa existência. Está colocado, digamos assim, teatralmente para nós, né? A palavra é um pouco isso, né? Uma bela encenação teatral diante dos nossos olhos, para que a gente veja com atenção, se enxergue, né? Perceba onde eu me encontro nessa peça, e uma vez tendo se encontrado, se não é o lugar do reino, a parábola para nós é uma chamada à conversão. Se nós não encontramos no centro da lógica, então a palavra está nos chamando à conversão. Né? Eu não vou usar o João Batista, o machado está posto, a raiz da árvore, né? Mas certamente o Senhor amorosamente, mas com toda a urgência, nos chama a conversão. Lembrei daquela música de que lado você está, né?
Não vou cantar porque seria um absurdo, mas é uma bela música. De que lado nós nos encontramos, onde nós nos colocamos, nos enxergamos nessa bela encenação que a palavra nos apresenta. Que o Senhor nos ajude, que o seu Espírito nos mova para estarmos ao lado do reino. Que o seu Espírito nos convença de que a lógica do reino deve nortear a nossa existência. E não é moleza não. Moleza não, porque assumindo, nós vamos rapidamente experimentando os muitos lugares onde estamos, nos nossos lugares de trabalho, nos nossos lugares onde mantemos relações com as pessoas, nos lugares onde habitamos, nós vamos experimentando o desafio que é se orientar pela lógica do reino. Então que o Senhor nos ajude muito, que a unção de Deus, seu Espírito esteja sobre nós, agindo, nos ajudando nesse processo de conversão ao reino, que é permanente. Que Ele nos ajude. Amém?